Aleluia, glória a Deus, aleluia. Chegamos aqui então a mais um dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias, e eu estou aqui, pronto, agora sim. Estou aqui então, estamos aqui então para começarmos mais um dia, continuando aí a leitura da Bíblia inteira, aqui no 7º dia do desafio, 142 dias, aleluia, glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer por esse propósito, quero te agradecer por esse desafio, quero te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, por todas as pessoas que o Senhor tem conectado, Senhor Deus, distantes, Deus, geograficamente, como eu sempre falo, mas conectados no mesmo coração, no mesmo propósito, todos nós à mesa como filhos do Senhor, assentados contigo nas regiões celestiais, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde, que compartilha conosco através do teu Espírito, do teu amável Espírito Santo. Senhor, compartilha a tua palavra, o teu ensinamento, as tuas verdades, Deus, que não são apenas informações, mas são transformações para as nossas vidas, Senhor. Nós estamos buscando isso. Nós queremos, Pai, não apenas informação, não apenas conhecer mais, Deus, mas nós queremos verdadeiramente que tudo isso se transforme em aplicação pessoal, em aplicação prática, que nós possamos aprender e também praticar e que possamos ser transformados pela Tua glória, pela Tua verdade que liberta, pela Tua verdade que transforma, Senhor. Nós estamos aqui nos expondo às Tuas Escrituras, Senhor, para conhecermos mais de Ti, para aprendermos mais de Ti, para melhorarmos, para sermos melhores em tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Cada um de nós, dentro da nossa realidade, dentro da nossa esfera, dentro do lugar que o Senhor tem nos plantado, Senhor Deus, seja como família, como maridos, como esposas, como pais, como mães, como filhos, seja como ministros do Senhor, envolvidos no ministério, Deus, na Tua obra, Pai, seja no lugar onde o Senhor tem nos plantado profissionalmente, em empresas, em salas de aulas, Senhor Deus, aonde nós estivermos, Pai, nós queremos ser essa luz do mundo que ilumina, que faz a diferença com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus, e por isso estamos buscando isso aqui, melhorarmos todos os dias, sermos melhores hoje do que um dia já fomos, mais hoje do que um dia já fomos, para a Tua glória, para o Teu louvor, Deus. Nós estamos aqui, Deus, buscando mais de Ti, Senhor, Te louvando, Te exaltando e Te engrandecendo todos os dias, até que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado por essa leitura do livro de Jó, que a gente conclui hoje, e obrigado, Deus, por todos esses ensinamentos, porque através de Jó nós compreendemos que nós não compreendemos muita coisa, Senhor, que nós estamos aqui e que por mais que a gente especule, por mais que a gente tente descobrir, tente entender, os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Deus, a Tua mente é insondável e está muito além da nossa sabedoria humana. Então nós estamos aqui como que tateando, como que alguém que quer tentar descobrir alguma coisa, Senhor, e algumas coisas o Senhor nos revela e nos ensina, mas na verdade, Deus, acima de tudo, nos resta confiar no Senhor e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor faz tudo com propósito, que o Senhor está acima de tudo e de todos, Deus. O Senhor tem o controle, Deus. O Senhor é Deus. E nós estamos aqui, às vezes, como um Elifaz, ou como um Bildade, ou como um Zofar, ou como um Jó, ou como um Eliú nessa história, tentando explicar, tentando entender, tentando trazer respostas que só o Senhor pode dar, Deus. E acima de tudo, então, nós queremos nos calar e reconhecer o Senhor, reconhecer a Tua soberania, Pai, diante daquilo que foge do nosso controle, diante daquilo que a gente não consegue controlar e fazer do nosso jeito. Nós queremos apenas nos sujeitar a Ti, como um Deus que faz todas as coisas, como soberano, e nós queremos confiar na certeza de que o Senhor sabe o que faz e o Senhor sabe o que não faz. E louvado seja o nome do Senhor sempre por causa disso. Obrigado por essa leitura, por todo esse aprendizado, e que seja mais um dia incrível, abençoado aí, cheio
da Tua palavra, das Tuas verdades para a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia para você que está vindo aqui conectar comigo. Diariamente, às 5h42 da manhã, nós estamos aqui lendo a Bíblia toda aí nesses 142 dias até o final do ano. E está sendo um tempo incrível, muito especial, né, de caçarmos tesouros e encontrarmos tesouros da palavra. Estamos só no início, né, e temos muitas coisas para encontrar e aprender com Deus, e creio que vai ser cada vez melhor em nome de Jesus Cristo. Bom dia para vocês aí, né, que estão se conectando aí. Esther, né, que está aí firme e forte conosco, né, Tatiane, Charles, né, não dá para ir citando porque às vezes eu posso esquecer de alguém, mas um bom dia para todos vocês, é muito bom estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Vamos então em Jó capítulo 35, dando continuidade à nossa leitura do livro de Jó. Hoje nós vamos completar a leitura de Jó, Jó capítulo 35. Então, recapitulando aqui, né, Jó passou por todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas, perdeu praticamente tudo, e aí Jó então se encontra com seus amigos vêm até o encontro dele, e nós temos ali os seus monólogos, né, os seus discursos, conversando ali e argumentando. Os três amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz, estão ali falando e questionando e comentando e confrontando Jó e trazendo as suas, cada um, né, de uma forma, e Jó argumentando e respondendo todos eles também. E depois nós temos, a partir do capítulo 32, Eliú, que se levanta ali como um jovem, né, que vem respeitosamente, esperando o seu tempo de falar, mas não se calando, né, trazendo um confronto aí para Jó. E nós estamos aqui no capítulo 35, continuando com Eliú, né, discursando aí, né, no capítulo 35, o título aqui é Eliú reprova Jó por falar imprudentemente. Jó capítulo 35. Então disse Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Pois dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela, mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecas, em que isso pode te afetar? Se os teus pecados são muitos, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dás? Ou que recebe ele das tuas mãos? A tua impiedade fará mal apenas a outro homem como tu, e a tua justiça só aproveitará aos filhos dos homens. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro por causa do braço dos poderosos. Ninguém, porém, diz, onde está Deus que me fez? Que inspira cânticos durante a noite, que ensina mais a nós do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Quanto menos ouvirá ele quando dizes que não o vês, que a tua causa está perante ele e que esperas nele, ainda mais que a sua ira jamais castiga, e ele não faz o mínimo caso da impiedade. Assim, Jó abre em vão a sua boca, sem conhecimento multiplica palavras. Capítulo 36, Jó capítulo 36. Continuou Eliú: espera um pouco mais, eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. De longe trago o meu conhecimento, ao meu Criador atribuirei a justiça. Na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não deixa viver o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os faz assentar para sempre, e assim são exaltados.
Se, porém, estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz saber a obra e as transgressões deles, porque se têm portado com soberba. Abre-lhes os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que se arrependam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Se não o ouvirem, a espada serão traspassados, verso 12. Se não ouvirem, a espada serão traspassados e expirarão sem conhecimento. Os ímpios de coração amontoam para si a ira. Ainda quando Deus os põe em grilhões, não clamam por socorro. Morrem na juventude e perecem entre os prostitutos dos santuários. Ao aflito, porém, livra no seu sofrimento. Na sua aflição se revela aos seus ouvidos. Assim também quer atrair-te para longe da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para as iguarias da tua mesa, cheias de gordura. Tu, porém, estás cheio de juízo devido ao ímpio. O juízo e a justiça tomaram contra ti. Cuida para que ninguém te seduza com riquezas. Não permitas que o valor do suborno te desvie. As tuas riquezas, ou até mesmo todos os teus grandes esforços, te sustentariam para que não estivessem em aperto? Verso 19. É uma pergunta. As tuas riquezas, ou até mesmo todos os teus grandes esforços, te sustentariam para que não tivesse em aperto? Não suspires pela noite para arrastar os povos do seu lugar. Cuida-te, não te inclines para a iniquidade, que pareces preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a tua obra, que os homens têm celebrado. Toda a humanidade a tem visto, os homens a contemplam de longe. Quão grande é Deus, e nós não o compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele reúne as gotas das águas e do vapor as destila em chuva, que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Repetindo, verso 27. Ele reúne as gotas das águas e do vapor as destila em chuva, que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Quem pode entender como ele espalha as nuvens, como troveja da tua tenda? Ao redor de si estende o seu relâmpago, banhando as profundezas do mar. Por essas coisas governa os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e ordena que atinjam o alvo. Seu trovão anuncia a tempestade que se aproxima, até o gado pressente a sua aproximação. Então, falando da soberania de Deus, né, ele o reconheceu, a grandeza de Deus, o controle de Deus aqui em todas as coisas. É interessante como ele fala da chuva, do processo de formação da chuva, né, isso aqui com certeza pela revelação do próprio Senhor, porque não se tinha nem entendimento científico na época de como isso acontecia, né, como se dava isso, a questão do vapor se tornar nuvem e depois voltar em chuva, e você vê que aqui isso pelo Espírito é revelado, como muitas outras coisas que a gente vai ver que foram reveladas ali sem que a pessoa nem tivesse uma explicação, e que depois, mais tarde, a ciência foi entender isso. E ele falou aqui, né, ele reúne as gotas das águas e do seu vapor as destila em chuva, que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Então, a gente vê esses tesouros na palavra, né, sendo liberados ali, o conhecimento de Deus através daqueles que ele iluminou para isso. Jó capítulo 37, Eliú conclui o seu discurso, né, e ele conclui dizendo que a tempestade, aqui o título diz, simboliza a grandeza de Deus. Jó capítulo 37. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o estrondo da voz de Deus e o sonido que sai da sua boca. Ele solta o seu relâmpago por debaixo de todos os céus e o envia aos confins da terra. Depois disso vem o seu bramido, troveja com a sua voz majestosa.
Quando a sua voz ressoa, ele nada retém. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. A neve, ele diz, cai sobre a terra, como também a chuva e ao aguaceiro, sede copiosos. Paralisa as mãos de todo homem, para que todos conheçam a sua obra. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das suas recâmaras sai o tufão, o frio dos fortes ventos. O sopro de Deus produz geada, e as grandes águas são congeladas. De umidade ele carrega as grossas nuvens, esparge entre elas os seus relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, espalham-se em redor, sobre a face de toda a terra, para fazer tudo o que ele lhes ordena. Ele traz as nuvens para punir os homens, ou para regar a sua terra e mostrar o seu amor. A isso, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus controla as nuvens e faz resplandecer o relâmpago? Sabes como as grossas nuvens se equilibram, essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tu cujas roupas se aquecem quando acalma sobre a terra por causa do vento sul, podes com ele estender os céus, que são sólidos como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos. Nada podemos elaborar para nossa defesa por causa das trevas. Alguém lhe contaria o que tenho dito? Desejaria o homem ser devorado? Ora, ninguém pode olhar para o sol, que resplandece no céu, depois que o vento o deixou limpo. Do norte ele vem em esplendor de ouro. Deus vem em tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além do nosso alcance. Ele é exaltado em poder, em sua justiça e grande retidão, ele a ninguém oprime. Por isso, os homens o temem, ele não respeita os sábios de coração. Aqui, Eliú exaltando a Deus, levando aqui o Senhor, colocando a soberania de Deus acima de todas as coisas. E agora nós temos a quarta parte do livro de Jó, que é quando o Senhor fala, Então falou Jó, falou seus amigos, falou Eliú, e agora fala o Senhor a partir do capítulo 38 aqui do livro de Jó. Jó capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu da madre, e quando eu lhe vesti de nuvens e lhe envolvi com a escuridão? Quando fixei limites para ele, pondo-lhes portas e ferrolhos, quando eu disse, até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas? Já deste ordens amanhã, ou mostrastes a alva o seu lugar, para que ela agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? A terra se transforma como barro sob o sinete, suas feições sobressaem como vestidos. Aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Entraste nos mananciais do mar, ou passeaste pelas obscuras profundezas do abismo? Foram-te reveladas as portas da morte? Viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra?
Dize-me se sabes tudo isto. Onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Podes levá-las aos seus limites? Conheces as veredas da sua casa? De certo tu o conheces, pois já eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Entraste nos teus depósitos da neve, ouviste os depósitos da... Não, pergunta, né? Voltando, 22. Entrastes nos depósitos da neve, ouviste os depósitos da saraiva, que eu reservo para tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se dispersa o relâmpago, ou o lugar onde o vento oriental é espalhado sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade, com relâmpagos e trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem gera a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congela, podes atar as cadeias do sete estrelo, podes soltar os laços do Órion, podes produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Sabes as ordenanças dos céus? Pode estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Podes erguer a tua voz às nuvens e cobrir-te com a abundância das águas? Ordenas aos relâmpagos que saiam e te digam, aqui estamos? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou deu entendimento à mente? Quem tem sabedoria para numerar as nuvens? Quem pode despejar os odres dos céus quando o pó se transforma em massa sólida e os torrões se apegam uns aos outros? Caças a presa para a leoa e satisfazes a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis ou estão à espreita das covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Jó capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria? Observas quando as corças têm os seus filhotes? Podes contar os meses que cumprem? Sabes o tempo do seu parto? Elas se encurvam e dão à luz suas crias. As suas dores de parto terminam. Seus filhos se robustecem, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu? Verso 5. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as suas prisões? Dei-lhe o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor. Percorre os montes procurando pasto e anda à busca de toda a erva verde. Consentirá o boi selvagem em te servir? Ficará de noite junto à tua manjedoura? Podes prendê-lo ao arado com cordas? Gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força? Deixarás a seu cargo o seu trabalho? Confiarás que ele te traga e que te semeaste o recolha na tua eira? Movem-se alegremente as asas da avestruz, mas não se podem comparar com as penas da cegonha. Ela põe os seus ovos na terra e deixa que ela os aqueça, esquecida de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais selvagens podem pisoteá-los. Endurece-se para os seus filhos como se não lhe pertencessem. Não se importa que o seu trabalho tenha sido em vão, pois Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Quando, porém, espalha as penas para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Dás força ao cavalo ou reveste o seu pescoço de crinas? Tu o fazes pular como gafanhoto, lançando terror com o respirar das suas ventas? Escava a terra, folgando na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não tem medo de nada, não torna atrás por causa da espada.
A aljava range contra o seu lado, com a lança cintilante e o dardo. Tremendo e enfurecido, devora a terra. Não pode permanecer quieto ao som da trombeta. Ao soar a trombeta, ele diz: eia! E de longe cheira a batalha, o alarido dos príncipes e o grito de guerra. Voa o gavião pela sua inteligência. Perdão. Voa o gavião pela sua inteligência e estende as suas asas para o sul. Remonta a águia pelo seu mandado e constrói no alto o seu ninho. Mora no penhasco e aí permanece durante a noite. O cume das penhas é o seu lugar seguro. Dali encobrem a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue e onde há mortos, ela aí está. Nesses 2 capítulos, então, nós temos todo um discurso de Deus falando com Jó e questionando Jó, né? Quem é você, né, Jó? Em outras palavras, quem é você para me questionar? Por acaso é você que cuida da avestruz? Por acaso é você? E aí o Senhor vai perguntando tudo isso para fazer Jó refletir, né, a respeito da soberania de Deus. Jó capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim... Não. Disse mais o Senhor a Jó. É porque as perguntas, às vezes, a gente começa, né, e parece que não é uma pergunta. Eu falei esses dias no outro desafio que o português tinha que ser igual ao espanhol, né? Tinha que vir com uma interrogação antes da frase já. Principalmente aqui, né, que são frases longas, aí você vai, né, ali já sabe que é uma pergunta. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim arguir a Deus, responda a essas coisas. Jó responde, título aqui, né? Jó responde, ele admite sua indignidade. Então Jó se rende. Verso 3. Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém, não prosseguirei. O Senhor continua interrogando Jó. O Senhor continua interrogando Jó. Título aqui, o Senhor continua interrogando Jó. Verso 6. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: cinge agora os teus lombos como um homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Tem braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a dele? Então adorna-te de glória e esplendor e veste-te de honra e majestade. Derrama a fúria da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, esmaga os ímpios no seu lugar, enterra-o juntamente no pó, ata-lhes o rosto na sepultura. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos seus músculos. Do seu ventre, verso 16, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como o cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez proveu da sua espada. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-te debaixo dos lotos, oculta entre os juncos do pântano. Os lotos o escondem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam.
Quando um rio transborda, ele não se alarma, está seguro, embora o Jordão se levante até a sua borda. Pode alguém capturá-lo pelos olhos ou apanhá-lo em armadilha e lhe furar o nariz? Capítulo 41, Jó capítulo 41. Podes pescar com anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz ou furar a sua queixada com um gancho? Ele te fará muitas súplicas ou te falará com palavras brandas? Fará ele um acordo contigo para que o tomes por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para as suas meninas, para as tuas meninas? Os teus sócios negociarão com ele? Ou o repartirão entre os negociantes? Pode encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de lanças de pesca? Se puseres a mão sobre ele, te lembrarás da peleja e nunca mais o intentarás. Verso 8, repetindo. Se puseres a mão sobre ele, te lembrarás da peleja e nunca mais o intentarás. Toda a esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Quem primeiro me deu para que eu deva retribuir-lhe? Verso 11. Repetindo essa pergunta aqui de Deus para Jó, né? Quem primeiro me deu para que eu deva retribuir-lhe? Tudo o que está debaixo do céu é meu. Não me calarei a respeito dos meus membros, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua força, nem da graça da sua estrutura. Quem lhe pode tirar a vestimenta externa? Quem se aproximaria dele como um cabresto? Quem ousa abrir-lhe as portas da boca? Em roda dos seus dentes está o terror. Que ele está falando do Leviatã agora, né? No capítulo 41, que é esse monstro mitológico aí, que também tem uma representação espiritual e aparece em alguns momentos da Bíblia aí como uma representação do inimigo também, né? O Leviatã, uma serpente, um monstro, né? Algo nesse sentido. Verso 13. Quem pode tirar a vestimenta externa? Quem se aproximaria dele como um cabresto? Quem ousa abrir-lhe as portas da boca? Em roda dos seus dentes está o terror. As suas costas possuem fileiras de escamas, cada uma fechada como por um selo apertado. Umas às outras se chegam tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como os raios da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela que ferve, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz acender os carvões e chamas lhe saltam da boca. No seu pescoço reside a força, perante ele vai o desespero. As dobras da sua carne estão pegadas entre si, são firmes e imóveis. O seu peito é duro como uma pedra, duro como a pedra interior do moinho. Levantando-se ele, tremem os valentes, debandam-se ante a sua destruição. A espada que o tocar não poderá penetrar, tampouco a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele trata o ferro como palha e o bronze como pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas são como palha para ele. Os bastões atirados são para ele como palha. Ri-se do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas que deixam rastos na lama, como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa uma vereda luminosa. Pode-se pensar que o abismo se tornou branco. Na terra ele não tem igual. É uma criatura sem medo. Ele olha com desprezo
tudo o que é altivo, é rei sobre todos os orgulhosos. Esse é o Leviatã que é descrito aqui. No 40 fala sobre o hipopótamo, nem todas as versões utilizam a palavra hipopótamo, tem uns que usam behemoth, talvez seria não necessariamente o que a gente tem hoje como hipopótamo, mas ele pega ali um símbolo da natureza, de grandeza, de força, para poder expressar, né, o quanto que Deus está acima disso. E depois no 41 ele fala do Leviatã, que aí muitos consideram como um monstro mitológico, talvez até existe, né, aí algo nesse sentido de que algo relacionado àquilo que seria os dinossauros anteriormente a esse tempo aqui já, mas que ficou ali como essa figura popular, como esse entendimento de um monstro, né, um dragão, algo muito poderoso, algo muito forte, né, que inclusive ele fala até de fumaça que sai ali da sua boca, né, da sua força, e que Deus está acima disso, né? Depois nós temos num salmo, um momento eu citei isso aqui já, né, nós temos um momento em que tem um salmo que fala que o Senhor criou o Leviatã para se divertir com ele. Então o Senhor está acima desses poderes aí, de toda a criação, e aqui esse discurso todo, essa fala toda de Deus é para mostrar isso, que ele está acima de toda a criação, controlando todas essas coisas, seja no mundo natural aqui, como um monstro, talvez ali literalmente um monstro mitológico, ou um monstro que realmente tem existido, ou talvez com uma figura espiritual, como muitas vezes o Leviatã aparece também como essa referência de algo espiritual no sentido de inimigo, mas que continua sob o controle de Deus, porque o livro de Jó mostra isso, né? Que inclusive Satanás, que inclusive o inimigo aí, o adversário, só age se realmente houver uma permissão de Deus e está no controle, tudo está sujeito ao Criador, ao Eterno, ao Senhor. Jó capítulo 42. Então nós chegamos ao último capítulo do livro de Jó e é um capítulo muito incrível porque mostra então o desfecho de tudo isso, né, de toda essa história. Jó reconhece a soberania de Deus, se humilha e a gente vê o poder que existe inclusive no arrependimento, na rendição aqui, que foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu te falarei. Eu te perguntei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, depois de todos os questionamentos de Jó, ele se rende diante da grandeza de Deus, né? Depois do discurso de Eliú e depois do próprio Senhor falar, ele se rende, ele se arrepende no pó e na cinza de toda a sua justiça própria, de todos os seus argumentos. Ele se rende diante desse Deus que está dizendo: quem é você, Jó? Né? Aonde estava tu quando eu fundava a terra? Né? Em outras palavras, você não sabe de nada, inocente. Fica quieto que eu sei o que eu estou fazendo. E Jó se rende, e aí nós vemos aqui o poder do arrependimento, né? Quando Jó se arrepende no pó e na cinza, isso muda, é como se ele nunca tivesse dito, é como se ele nunca tivesse realmente questionado a Deus. O arrependimento faz isso, né? Como se aquele erro nem sequer tivesse sido cometido, porque aí Deus o trata dessa forma agora, não mais a partir dos seus erros, mas a partir do seu arrependimento, né? E isso é muito precioso aqui para as nossas vidas, inclusive como aplicação pessoal de entendermos o poder do arrependimento. Verso 7, 42, 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Então você vê que o arrependimento mudou esse quadro aqui. Portanto, verso 8, portanto, tomai 7 novilhas e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós. Eu aceitarei a sua oração e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E aqui termina então o livro de Jó, mostrando a restituição de Deus, a restauração de Deus na vida de Jó. É importante destacar que o tempo de restituição que Jó viveu foi, a gente entende aqui, muito maior do que o tempo primeiro que ele tinha vivido e do que, inclusive, o período de sofrimento que ele passou ali, que foi um período muito difícil, mas que foi pequeno, diante de 140 anos que ele ainda viveu após essas coisas e que ele viveu aí de bênção, de restituição na vida dele. Então, no final das contas, todo esse sofrimento, todos esses 41 capítulos aqui, foram ali um pequeno espaço de tempo comparado com tudo aquilo que Jó viveu. E às vezes é assim nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por momentos pequenos, difíceis, mas que são pequenos diante de todo o contexto, e muito maior é a restituição de Deus, muito maior é a resposta de Deus. Então a gente tem alguns comentários aqui na Bíblia Scofield, ele fala que as experiências de Jó abriram mais os seus olhos para a inefável santidade de Deus e o conduziram a conhecer-se e a julgar a si mesmo. Ficou demonstrado que os sofrimentos de Jó não são punitivos, mas corretivos. Deus tratou ali, inclusive, com a justiça própria dele. E Deus os usa a fim de pôr à prova e refinar o caráter de Jó. O resultado demonstra que, pela graça de Deus, seu povo confia nele e o serve pelo que é, não com uma simples retribuição por benefícios temporais. Tais experiências, como são interpretadas nesse livro pela inspiração divina, revelam o triunfo final de um Deus sábio e amoroso em sua invisível luta com Satanás pela alma dos homens. Então, mostra isso, toda essa soberania de Deus. E ontem eu comentei aqui no nosso Caça ao Tesouro, depois da minha leitura de ontem, escrevendo aqui alguns tesouros e pesquisando mais e meditando mais sobre o livro de Jó,
a respeito de como que eu percebi agora nessa leitura, depois de muitas vezes que eu já li o livro de Jó, que a gente percebe essa diferença, esses discursos, né, do Elifaz, do Bildade, Elifaz, Bildade e Zofar, e também de Eliú. A gente percebe, eu fiz essa reflexão, né, a respeito do que seria a igreja hoje, de um modo geral, né, as muitas denominações, as muitas visões, né, a gente tem os calvinistas, os arminianos, os pré-milenistas, os pós-milenistas, os tribulacionistas, os dispensacionalistas, os istas, os pentecostais, os tradicionais, né? Então tem muitas formas de ver a palavra de Deus, de interpretá-la, e é interessante porque a gente vê isso aqui, né? Diante do sofrimento de Jó, levantaram-se vozes diferentes, formas diferentes de ver, e na verdade, no final das contas, foi Deus que falou no final de tudo, e todos eles, por mais que disseram ali uma coisa ou outra, nenhum conseguiu realmente expressar o que era ali o Senhor, né? Então, por mais que a gente tenha muitas vozes, muitas formas de ver, muitas lentes com as quais a gente está vendo o cristianismo e o mundo a partir dessas lentes, né, acima de tudo nós temos uma sabedoria de Deus que é insondável e que a gente está tudo como meninos aí tentando entender alguma coisa, mas na verdade o Senhor está olhando e dizendo: eu é que sei de tudo, né? Fique em paz aí, me sirva, siga seu caminho, né? Porque você não vai, nenhum de nós vai ter total revelação, né? Mal-aventurado, né? Tem os bem-aventurados, tem o mal-aventurado. Mal-aventurado é aquele que acha que detém a verdade, que é isso aqui, que é desse jeito aqui, né? Então a pessoa, na verdade, a gente vê isso aqui. Esses caras estavam aqui achando que eles tinham a verdade. Na verdade, no final, eles foram repreendidos porque eles não disseram aquilo que era realmente a verdade de Deus diante de tudo aquilo que Jó viveu. E às vezes a gente é assim, né? Que a gente tome cuidado para que a gente não fique aí nesse lugar de querer ser o que vai ter a resposta, ao invés de apenas confiar e se sujeitar a essa soberania de Deus, né? Então, Deus nos convida a levar nossas perguntas a Ele, né? Até Jesus clamou, eles colocaram aqui nos comentários, né? Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio Cristo, quando esteve ali no momento mais difícil da sua vida, que foi a cruz, ele teve esse momento em que se sentiu desamparado pelo Senhor também. E nós temos esses momentos desafiadores, de perdas, de dificuldades, mas sempre entendendo que todas as coisas, como o Senhor disse na sua palavra, cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Senhor faz tudo com um propósito. Provérbios diz isso. Então resta a gente confiar mesmo no Senhor, e aqui o livro de Jó é um tratado sobre isso, né? Sobre a soberania de Deus, sobre como Deus está acima de tudo e como nós precisamos confiar nele sempre acima de todas as coisas. Amém, em nome de Jesus. Então completamos o livro de Jó, né? 42 capítulos aí do livro de Jó, e nós voltamos a partir de amanhã para Gênesis capítulo 12. Estamos lendo a Bíblia toda em 142 dias aqui, na ordem cronológica. Então, como Jó viveu aí muitos anos aí, mais de 140 anos, só esse segundo tempo da vida dele foram 140 anos aí, então ele viveu bem mais do que 140 anos, tendo ali uma idade aproximada talvez do que viveu Abraão. Então a gente tem uma ideia de que ele seria contemporâneo ali dos patriarcas nesse período, e por isso a gente lê na cronologia aqui esse período aí. Por isso a gente leu depois da Torre de Babel, e aí agora a gente volta para Gênesis 12 a partir de amanhã, para poder ler a partir de Abraão então. Amém? Glória a Deus, é isso aí. A irmã Esté está perguntando qual é a Bíblia. Eu estou usando essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Scofield, que é a tradução Almeida, edição contemporânea, né, da editora Vida aqui, Almeida, edição contemporânea, uma versão que eu ainda não tinha lido. Eu ganhei essa Bíblia de presente esses dias da editora Vida e falei, vou ler no desafio 142 dias, né, para ler aqui uma versão diferente. Eu gosto de ler as versões diferentes e de comparar, né, essas versões, isso é bem legal, né? Então cada versão, essa camisa aqui, quando a gente fez os 142 dias, foi celebrando as versões. Então a gente está sempre aí lendo em versões diferentes, e eu usando, eu incentivando que as pessoas leiam
para você ter essa compreensão maior, né, a respeito daquilo que é o coração das Escrituras, né, o que é o recado de Deus aí para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês então, em nome de Jesus Cristo, e amanhã nós retornamos às 5h42 da manhã, aqui pelo meu Instagram, né? E também deixando a gravação, estou deixando gravado aí no YouTube, estou deixando gravado também, estou jogando lá no meu TikTok, né? Apesar de eu não usar ativamente o TikTok, mas eu fico colocando conteúdo lá, porque alcança alguém, e também está aí no TikTok, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, porque vai automaticamente quando eu salvo aqui também para minha página do Face, e a gente está enchendo aí a internet de Bíblia. Tem gente fazendo no Google Meet, tem gente fazendo no Zoom, tem várias pessoas fazendo no Instagram, tem gente fazendo no YouTube, né? Estamos aí compartilhando a palavra, lendo a Bíblia toda, enchendo aí para alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia em nome de Jesus Cristo e até amanhã às 5h42 da manhã. Dá uma pesquisada a mais, vai caçar tesouros nessa leitura de hoje, vai pesquisar um pouquinho mais, né, a respeito de Jó, aí antes de finalizar e entrar em Gênesis 12, vai pesquisar também aí, né, pesquisa sobre o hipopótamo, o Behemoth lá, sobre o Leviatã, sobre esse discurso incrível do Senhor aqui para com Jó, né, sobre esses detalhes, a gente vai encontrando esses tesouros, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.